A igreja mais antiga da vila foi lacrada há décadas, e o motivo sempre foi o sobrenome da minha família. Eu cresci ouvindo esse sussurro sempre que alguém mencionava o passado da vila onde minha família viveu por gerações, no interior de Portugal. Ninguém nunca explicava diretamente, mas bastava eu dizer meu sobrenome em voz alta para o clima mudar. As pessoas desviavam o olhar, baixavam a cabeça ou simplesmente se afastavam. A igreja, construída ainda no século XVI, ficava no ponto mais alto da vila, com suas portas de madeira apodrecida seladas por correntes enferrujadas. Diziam que ali dentro nunca mais se celebrou uma missa. Meu pai sempre me proibiu de chegar perto, afirmando que aquele lugar reconhecia o nosso sangue. Na infância, eu achava aquilo exagero, histórias para assustar criança. Mas à medida que fui crescendo, comecei a perceber que havia algo profundamente errado. Sonhos repetidos com sinos tocando sozinhos, acordar com cheiro de incenso queimado dentro de casa e marcas de fuligem surgindo nas paredes sem explicação. A vila parecia antiga demais, silenciosa demais, como se estivesse presa em um tempo que se recusava a passar. E no centro de tudo estava aquela igreja fechada, esperando. Minha avó foi a primeira a quebrar o silêncio quando estava prestes a morrer. Em seu leito, com a respiração falha, ela segurou minha mão com força e disse que nossa família havia sido escolhida, não por fé, mas por necessidade. Séculos atrás, quando a vila enfrentava pragas, fome e mortes inexplicáveis, os padres fizeram algo proibido. Usaram confissões não para absolver pecados, mas para alimentar algo que vivia do outro lado. Cada segredo sussurrado dentro do confessionário fortalecia a entidade que, em troca, protegia a vila. Minha família era responsável por conduzir os rituais, geração após geração. Quando a igreja foi oficialmente fechada, o pacto não terminou. Apenas ficou incompleto. A entidade continuou existindo, mas sem alimento suficiente. Foi então que começou a cobrar diretamente de nós. Minha avó chorou ao dizer que cada geração precisava pagar com uma vida para manter o equilíbrio. Antes de morrer, ela me olhou com um medo que nunca vou esquecer e sussurrou: agora é a sua vez de ouvir. Depois da morte dela, coisas começaram a acontecer de forma mais intensa. Eu ouvia passos dentro de casa quando estava sozinho, sempre vindo do mesmo canto, como se alguém estivesse se ajoelhando em um confessionário invisível. Espelhos refletiam sombras que não acompanhavam meus movimentos. À noite, os sinos da igreja tocavam, mesmo sem cordas ou badalos. Resolvi investigar os registros antigos da vila. Nos arquivos esquecidos da prefeitura, encontrei documentos selados com o brasão da igreja. Relatavam confissões que nunca deveriam ter sido escritas. Pecados tão profundos que pareciam arrancados da alma das pessoas. Em todas as páginas, o mesmo sobrenome aparecia como testemunha silenciosa, o da minha família. Quanto mais eu lia, mais sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse se aproximando. Comecei a perceber que não estava apenas lendo aquelas confissões, algo estava ouvindo comigo. Na terceira noite após encontrar os documentos, acordei com batidas vindas de dentro das paredes. Não eram aleatórias. Seguiam um ritmo lento, quase respeitoso. Ao me aproximar, ouvi sussurros repetindo nomes, datas, pecados. Era como se toda a dor acumulada da vila estivesse tentando sair. O cheiro de incenso se espalhou pelo quarto. Pela primeira vez, vi uma sombra claramente definida, ajoelhada no canto, sem rosto, apenas uma silhueta negra pulsando lentamente. Quando tentei gritar, minha voz não saiu. A coisa levantou a cabeça, mesmo sem olhos, e eu senti que estava sendo reconhecido. Não como um estranho, mas como alguém esperado. No dia seguinte, marcas em forma de cruz invertida surgiram no meu braço. A vila inteira começou a evitar minha presença. Eles sabiam o que estava acontecendo. Sabiam que o pacto estava cobrando seu preço novamente. Decidi ir até a igreja, mesmo contra todos os avisos. As correntes que a selavam estavam no chão, como se nunca tivessem existido. Ao entrar, senti uma mudança imediata no ar, pesado, carregado de vozes abafadas. O confessionário ainda estava lá, intacto. Ao me aproximar,
Ouvi meu nome sendo chamado do outro lado da madeira. Sentei, tremendo, e uma voz profunda começou a recitar confissões que eu nunca fiz, mas que, de alguma forma, conhecia. Culpa, ódio, desejos que jamais contei a ninguém. Cada palavra parecia ser arrancada de dentro de mim. A entidade se alimentava não apenas de segredos, mas da essência de quem os guardava. Quando tentei fugir, as portas se fecharam sozinhas. Os sinos tocaram violentamente. Eu entendi naquele momento: alguém precisava assumir o lugar da minha família para sempre. Passei horas dentro daquela igreja, ouvindo vozes de gerações passadas, todos presos ali, pagando por um pacto que nunca escolheram. Vi aparições de parentes que nunca conheci, todos ajoelhados, repetindo confissões eternamente. A entidade finalmente se revelou, não como um demônio com chifres, mas como algo antigo demais para ser compreendido, feito de sombras e murmúrios. Ela me ofereceu uma escolha: minha vida ou a destruição completa da vila. Se eu aceitasse continuar o ritual, tudo permaneceria como estava. Se recusasse, a proteção acabaria e todos sofreriam. O peso daquela decisão me esmagou. Eu não era um herói. Era apenas mais um elo da corrente. Aceitei. Não por coragem, mas por medo. Desde aquele dia, a igreja permanece fechada, mas viva. Eu continuo lá dentro, ouvindo confissões que nunca acabam, alimentando algo que nunca se sacia. Para a vila, eu desapareci. Para minha família, cumpri meu papel. Às vezes, alguém passa perto da igreja e jura ouvir uma voz chamando pelo nome completo. Dizem que é o vento, mas eu sei que não é. O pacto continua. E enquanto alguém carregar o nosso sobrenome, a entidade nunca ficará sem alimento. Se você algum dia visitar uma vila antiga em Portugal e notar uma igreja fechada demais para o tempo, não chegue perto. Se esse relato te arrepiou, curta o vídeo, se inscreva no canal e conte nos comentários: você entraria nessa igreja?